Imagina comigo, um cara que nasceu sem nenhuma magia, zero, nadinha. Em um mundo onde tudo funciona com magia. Um mundo onde até pegar água no poço depende do seu poder mágico. Qualquer pessoa nessa situação teria desistido. Qualquer pessoa, menos o Asta. Porque enquanto todo mundo evoluía com magia, esse menino evoluía de outro jeito. E hoje esse mesmo garoto tem formas que deixariam qualquer capitão com o queixo no chão. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as formas do Asta, desde a primeira até a mais absurda que existe. E olha, fica até o final porque o bônus desse vídeo é uma teoria de fãs tão insana que vai te fazer perder o sono. Bora! Fala galera do Reino Clover, Jonathan aqui, e hoje a gente vai fazer uma análise completa e sem enrolação de todas as transformações do nosso anão favorito. Se você acompanha um anime ou um mangá, esse vídeo é pra você. E se você ainda não se inscreveu no canal, cara, o que você tá esperando? Aperta o botão ali e ativa o sininho. A gente tá construindo a maior comunidade de Black Clover do Brasil aqui e você não pode ficar de fora. Antes de qualquer transformação, precisa entender de onde o Asta veio. O cara nasceu sem atributo mágico, enquanto todo mundo no reino de Clover nasce com mana, com algum tipo de magia que define quem você é e o quanto você vale na sociedade. O Asta nasceu vazio. Mas aqui tá a virada. Quando ele recebe o Grimório de 5 folhas, tudo muda. Esse Grimório não é qualquer coisa, ele é habitado por um demônio, o Lieb, que carrega em si a antimagia. E é exatamente essa antimagia que vai ser a base de todas as transformações do Asta. Enquanto mágicos fortes acumulam mana, o Asta treina o corpo. Enquanto outros confiam nos seus feitiços, ele confia no aço da espada. E com o tempo, ele vai aprender a unir as duas coisas de um jeito que ninguém jamais viu no reino de Clover. Mas calma, antes de falar das formas, precisamos falar das ferramentas. Porque o Asta não tem uma espada, ele tem 4. As 4 espadas de Asta. A espada matadora de demônios é a primeira e a mais clássica. Grande, pesada, parece que saiu direto de um RPG anos 80. Ela corta magia e pode remover encantamentos ao bater com a guarda na testa do oponente. Sim, é literalmente, toma um tapa com a espada e a magia vai embora. A espada habitadora do demônio aparece no arco da dungeon. Menor, mais leve e com um diferencial enorme. Ela projeta golpes à distância. Finalmente o Asta aprendeu que chegar perto de todo mundo não é sempre a melhor ideia. A espada destruidora de demônios é a mais especial das 3 originais. Ela tem a habilidade chamada Destruidora de Causalidade, que remove o efeito de uma magia mesmo depois que ela já foi ativada. Pensa bem nisso. Não é só cortar magia, é desfazer o que a magia já fez. E ainda lança uma onda de antimagia. Absurdo. E por último, a katana cortadora de demônios, que originalmente pertencia ao Yami. Asta pegou essa katana em pleno desespero durante a batalha contra o Dante, revestiu de antimagia no improviso e deu certo. Yami ficou orgulhoso, com certeza, e até deu a espada pra ele. Com as 4 espadas apresentadas, agora sim a gente entra nas formas. E a primeira delas é onde tudo começou. Forma negra. A forma negra foi o primeiro grande susto que o anime deu na gente. Metade do corpo do Asta se transforma, fica coberto por essa energia demoníaca escura, as veias aparecem, o olho muda e aquela energia negra envolve tudo. E o que essa forma entrega? Velocidade absurda, força física multiplicada e a capacidade de voar. O cara que não tinha magia nenhuma agora voa. E não voou à toa. Nessa forma, ele cortou uma montanha com uma espada. Mas aqui vem a análise honesta. No começo, essa forma era instável. O Asta não controlava direito. Era tipo dar uma criança as chaves de um carro esportivo. O poder tava lá, mas o controle não. Isso mudou depois de 6 meses intensos de treino no Reino do Coração, onde ele aprendeu a controlar a mana da natureza e finalmente dominar a forma negra de verdade, incluindo usar 2 espadas ao mesmo tempo e voar com confiança. Esse foi o momento em que ele chegou ao nível de um capitão. Modo Berserk. Agora a gente precisa falar de uma forma que muita gente esquece, mas que foi impactante, o modo Berserk. No arco dos touros negros contra o Dante, o Asta leva um furo do inimigo e algo quebra dentro dele. Ele perde o controle completamente. Ainda fica com metade da forma negra, mas agora com uma raiva incontrolável que domina tudo. Não tem estratégia, não tem técnica. É puro instinto. E sabe o que foi louco? Isso foi suficiente pra fazer o Dante recuar. Um cara que estava usando 60% do poder precisou elevar o jogo por causa dessa fúria descontrolada. Aqui tá a análise importante. O modo Berserker é poderoso, mas é tudo que o Asta não quer ser. Ele representa perda de controle, de identidade. E é justamente por isso que a próxima evolução vai ser tão significativa. Ela não é sobre raiva, é sobre confiança. União demoníaca. Depois de entender o passado do Lieb, a dor que esse demônio carregou, a perda que ele sofreu, o Asta toma uma decisão que muda tudo. Em vez de dominar o Lieb ou ser dominado por ele propõe um contrato entre iguais. E nasce a união demoníaca. Dessa forma, o Lieb sai do Grimório e se funde completamente com o Asta. O corpo inteiro fica coberto pela energia demoníaca. Asas, chifres, a transformação completa. É visualmente uma das coisas mais lindas e assustadoras que Black Clover já entregou. Pra ter uma base de comparação, lembra quando ele tinha revestido apenas o braço contra o Dante e ficou insanamente forte? Aquilo era uns 25% do que a união demoníaca entrega. 25%. Quando o corpo inteiro é revestido, a diferença é absurda. Mas tem um limite. Inicialmente a forma dura apenas 5 minutos. Quando o tempo acaba, o Asta sente uma dor excruciante e precisa esperar 30 minutos para usar qualquer forma novamente. É ao mesmo tempo incrível e angustiante de ver. Com o treino e com o fortalecimento do laço emocional entre os dois, o tempo vai para 10 minutos. Pequeno avanço, mais importante. União demoníaca concentrada. Aqui é onde o Asta começa a pensar como um estrategista de verdade. Em vez de espalhar a união
união por todo o corpo uniformemente, ele aprende a concentrar o poder em uma parte específica. Resultado, aquela região fica absurdamente mais densa, mais forte e mais rápida. E o melhor, a duração aumenta significativamente. É como se você reduzisse a área de um farol, mas aumentasse a intensidade da luz. Isso foi essencial para ele continuar sendo relevante nas batalhas mais longas, onde 5 ou 10 minutos não seriam suficientes. Pequena evolução técnica, mas enorme impacto tático. Zetten. E agora chegamos à técnica mais recente, mais brutal e mais importante do Asta no mangá, o Zetten. Aqui é onde a conversa muda de nível. O Zetten não é uma transformação de corpo, é uma técnica. O Asta concentra a antimagia em uma parte do corpo, ou na espada, e libera tudo de uma vez em um corte vertical que desintegra o que foi cortado. Não corta, não quebra, desintegra. Com treino, ele aumentou o alcance da técnica. E a análise mais importante aqui é o que o mangá deixa claro no capítulo 1348. O Zetten tem a capacidade de anular a fonte da magia, não o feitiço, não o efeito, a fonte. Isso não existe em nenhum outro poder de Black Clover. Pensa na lógica, não importa quão poderosa seja a magia do oponente, com Zetten e antimagia, existe sempre a possibilidade de cancelamento absoluto. É a resposta definitiva para qualquer magia do universo. E para dominar o Zetten no nível máximo, o mangá diz que o caminho é plena confiança em si mesmo. E se tem uma coisa que o Asta tem de sobra, é exatamente isso. Bônus, verdadeira união angelical. Beleza, agora chegamos ao bônus que eu prometi. E antes de qualquer coisa, preciso ser honesto com vocês, porque esse canal é sobre análise séria, não sobre viralizar com informação errada. A verdadeira união angelical é uma teoria dos fãs. Ela ainda não apareceu no anime, não foi confirmada no mangá de forma oficial, mas visualmente ela é tão insana que seria um crime não falar sobre ela. A teoria surgiu a partir de alguns painéis e conceitos que circulam na comunidade. A ideia é que o Asta, ao atingir o ápice da sua evolução, combinaria a antimagia do Liebe com uma forma de energia oposta, algo vinculado à luz, ao sagrado, resultando em uma transformação que misturaria o demoníaco com o angelical. Contraste total, visual impactante, e um poder que representaria o equilíbrio absoluto entre forças opostas. É bonito? Demais! Faz sentido narrativamente para um personagem que sempre equilibrou dois mundos? Talvez. Mas por enquanto vive no campo das teorias. E eu quis trazer aqui porque não vi nenhum outro canal falar disso e sei o quanto vocês curtem o anime. O que você acha dessa teoria? Comenta aqui embaixo, porque essa discussão vai ser boa. Cara, olhando tudo isso junto dá pra entender porque o Asta é um personagem tão especial. Ele não evoluiu por talento, ele evoluiu por escolha. Escolha de treinar quando podia descansar, de confiar quando podia desistir, de fazer um contrato de igual pra igual com um demônio que todo mundo teria simplesmente dominado ou ignorado. Cada forma que ele desbloqueou veio com um custo real. E isso é o que torna a jornada dele diferente. Você sente cada evolução porque sabe o preço que foi pago por ela. A história do Asta é a prova de que no universo de Black Clover, o maior poder não é magia, é determinação. E isso o torna um dos seres mais fortes do universo. E por falar nos mais fortes, dá uma olhada nessa lista que eu fiz com os 20 magos mais fortes do anime. Ou então você pode ver como o Asta se sairia no universo de Dragon Ball. Mas dessas formas que mostrei, qual é a forma favorita de vocês? Eu quero saber nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com aquele amigo que também acompanha o anime e se inscreve no canal. E nunca desistam de seus sonhos e superem seus limites aqui e agora. Até a próxima!